Nós vamos falar sobre Malaquias, meus irmãos. O último livro do cânon do Antigo Testamento. Fechamento do Antigo Testamento. Um livro maravilhoso, que expressa o grande cuidado de Deus para cada um de nós. Para a sua aliança. Para aquilo que Ele propôs no seu sangue fazer. Vamos orar? Em nome de Jesus. Deus, grandes são as tuas obras, Pai. Pequenos somos nós diante da sua glória. Tem compaixão de nós, Pai, pela nossa fraqueza, por todas as nossas ignorâncias, as nossas suposições sobre nós mesmos, Pai. Diante da tua graça, diante do teu amor, fidelidade e justiça. Para que o seu nome seja exaltado sobre todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a falar a tua palavra, Senhor, para que nós possamos aprender a entrar no teu caminho, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Esse profeta, meus irmãos, diferente dos outros, ele prega num momento diferente. Os outros profetas sempre pregavam em tempos de inquietações, de mudanças, em tempos que o povo era chocado por alguma realidade, alguma guerra, alguma circunstância, fome, batalhas, saídas do Egito. Mas esse prega num período que não estava acontecendo nada. Ele vem e usa o seu ministério num período parece que Deus tinha esquecido do seu povo. Parece que o povo estava totalmente entregue ao acaso, sofrendo pelos inimigos, sofrendo pela pobreza, pelo império de outros governos, enfim. Nós falamos sobre Ageu, não sei se você lembra quem era Zorobabel, quando nós falamos de Ageu. Alguém lembra? O que significava Zorobabel? Era o tipo de Cristo, era sacerdote. E Josué, tipo de rei. E esse período aqui, esses dois já tinham morrido. Quer dizer, cadê a profecia? Por que não aconteceu? Por que ainda continuamos desse jeito? Mas o que houve? Será que Deus esqueceu de nós? Então já tinham morrido. O templo já tinha sido concluído nesse período. A igreja já estava pronta, com iluminação, com seus cultos. Não é? Estava tudo preparado já. Mas parece que a presença de Deus... a presença de Deus não tinha enchido o templo. Não tinha cumprido a profecia de Zacarias, de Ezequiel de 43:4, quando fala que a glória do Senhor encheria o templo. Ele entraria pela porta do Oriente. E nada acontecia de espetacular. Quer dizer, isso não aconteceu, os milagres acabaram com Elias, com Eliseu, nunca mais aconteceu nada. Então, ele estava pregando neste período, profetizou neste período, nesse momento que estava totalmente as pessoas sem saber em que crer, em que falar, qual a realidade que estavam esperando. Então, um ponto importante que nós temos que pegar esse livro, meus irmãos, presta atenção, esse livro é um dos maiores livros da Bíblia, um dos melhores livros para nós hoje, nesse século, nesse período de frieza que nós vivemos. Parece que é uma repetição. O Senhor viria ao templo, construa o templo, Ageu. É urgente, Ageu. Então, lembra que eu falei? Ageu pega o povo, deixem de tomar conta das casas de vocês, de gastarem dinheiro com as suas casas, e façam o templo. É urgente, porque o Senhor vai vir a este lugar. E hoje é a mesma coisa. Quando Jesus sobe aos céus, o que ele fala? Eu voltarei para vós. Eu virei, vos resgatarei, vos levarei para mim mesmo. Nós estamos neste período de esperar o Senhor aparecer nas nuvens. E infelizmente, se nós não atentarmos para as palavras de Deus, nós caímos na mesma situação. Então essa profecia de Malaquias é importante demais para os nossos dias. Nesses períodos que a humanidade, parece que perdeu a esperança, na vida de cada um de nós. Parece que não vai andar as coisas, parece que acabou.
É importante demais, é importante demais. Porque ele faz que a gente reconheça a nossa a pressão, as tentações que estão em nossa volta, e faz a gente perceber de como a nossa fé está definhando, está caindo, está acabando, está esfriando, nós estamos desgastando, e isso é imperceptível, nós não percebemos isso. As pessoas que estão agora fazendo o que não tem nada a ver com culto a Deus, com as suas obrigações, não percebem que não estão agradando a Deus. E era esse povo lá. Eles estavam indo para a igreja no domingo, eles ofereciam o holocausto, mas não da maneira que deveria ser feito, diante do Deus vivo, diante de um Deus que está olhando para Oséias, para Cíntia agora. Cadê meu tributo? Cadê meu louvor? Mas nada acontece, Deus. Tá bom demais, já estou aqui. Já não está bom? Já não fui para casa, já vim para cá hoje. Então parece que nós não percebemos que nós não estamos tendo esse relacionamento que Deus merece e espera ter de nós. Então automaticamente o que acontece? Entre o cinismo, nós acabamos ficando cínicos com Deus. Eu sou crente. Nós perdemos o contato com Deus vivo, um Deus que se revela para nós de maneira poderosa, e reagimos de forma cínica. Eu sei. Aquele tempo lá, do Paulo, quando ele falou 8 anos atrás, que fogo hoje? Não, parece que acabou a glória, sabe? Parece que aqueles tempos de vigília, aqueles tempos de oração nossos, eu sei, foi bom. Não, mas nós não estamos aqui. O relacionamento com eles, então, tinha tornado-se uma coisa cínica, uma coisa que não tinha proveito nenhum, porque eles não perceberam que a fé deles tinha acabado, que o relacionamento com Deus tinha se rompido. Então é maravilhoso para nós. Também serve para nos dar um caminho de volta. Você está com a Bíblia aberta em Mateus, em Malaquias? Ele serve para nos dar um caminho de volta a termos um relacionamento com Deus, como nós devemos mudar, porque Ele não muda. Olha lá, 3:6, olha o texto. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, vocês não são consumidos. Que maravilha de resposta de Deus. Eu tenho paciência com vocês. Lembra que Deus falou assim que era manso, humilde, ia ter paciência conosco? Por isso eu não mudo. Imagina se Deus mudasse de atitude, de temperamento, como nós mudamos em 24 horas. Quantas vezes você mudou de temperamento? Eu vou matar, não, eu vou amar. Ai que ódio, ai que bênção. Deus tem paciência. Então nos ensina a voltar a ter um relacionamento com Deus vivo. Convida-nos a voltar a ter um relacionamento com Deus. 3:7, presta atenção no que está falando. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei, em quem havermos de tornar? O convite de Deus, voltem para mim. O culto de vocês não está certo. Não é o culto aqui, meus irmãos, é o dia a dia, é o fervor, é a vida, que deve ser tomado com muito cuidado. E a promessa é que Ele jamais esquece de quem atende o seu chamado. Que Deus maravilhoso. É um dos melhores livros. Lê lá 3:16. É uma introdução para nós entrarmos no primeiro capítulo, mas é importante nós lermos esses textos aqui. Então os que temem ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quer dizer, há um memorial, como se fosse um monumento. Lá está lá um monumento diante do Senhor. O profeta falando para aqueles que temem ao Senhor. Está lá escrito lá, Cíntia dos Santos, Diego, Gabriela, esses atentaram. Existe um memorial. A mente do Senhor é fresca. Esses ouviram a minha voz. Que coisa maravilhosa, já pensou? Quem somos nós para Deus nos lembrar de nós? Nós cantamos agora, apesar dessa glória, o Senhor ainda atende para mim, ainda olha para mim, Tu és soberano. Então, Ele serve para trazermos de volta ao caminho do Senhor.
Esse livro deve ter sido escrito, dizem os historiadores, perto do ano 433 a.C. Ali perto no final do ministério de Neemias, quando Neemias estava lá reconstruindo o templo, os muros da cidade. Então, parece que foi escrito nesse período. Já tinha 60 anos que o templo estava levantado. Irmãos, nenhuma geração, o povo já esqueceu de Deus novamente. Nenhuma geração passou-se, o povo abandonou o culto vivo ao Senhor. A esperança já tinha ido embora. Você vê que a gente fica pasmado como abrem igrejas que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver, uma atrás da outra. Religiões em nome de Deus, em nome de Deus. E esse período aqui, quando Deus falava poderosamente através dos profetas, Deus usou Ageu, Deus usou Zacarias, usou todos os profetas menores, e o povo já tinha se esquecido de Deus, 60 anos depois. Tem que vir para o culto mesmo, né? Então a mensagem fundamentalmente de Malaquias está no contexto da aliança. E nós vemos isso no primeiro capítulo, como Deus ama a Israel. No primeiro capítulo, versículo 2 ao 5. E termina com um apelo, com uma exigência para praticar as obras da lei. Praticar a lei, é a exigência dele. Agora tem coisas aqui que se destacam, que são maravilhosas. É aí que está. A nossa devida atenção deve ser dobrada. Existem 55 versículos nesse capítulo. 47 são da primeira pessoa do Senhor para Israel. Como se fosse de Deus para os filhos, de Deus direto. É com você que estou falando. Na primeira pessoa. Não existe isso na Bíblia. Nenhum livro tem um relacionamento desse, de Deus direto com o povo. Você vê? Parece que é Deus exortando o povo pela última vez, até fechar o cânon. Até que venha Mateus, até que venha Jesus, até que comece o reino messiânico. E nós sabemos como é que começou o reino messiânico de Jesus, né? Da mesma forma que acabou. Os fariseus, os escribas mudaram, estava tudo errado. É necessário, meus irmãos, ter um encontro vívido. Olha só como é que Deus estava tão importando-se com um relacionamento pessoal, vívido. Parece que nós esquecemos de que nós estamos diante de um Deus que sonda mentes e corações, que tem olhos como de fogo, de chama, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com o mundo. Esse relacionamento é extremamente essencial para que nós pudéssemos, para que Israel pudesse ter a aliança cumprida. Tinha que ter esse relacionamento. Deus exigia: eu quero um relacionamento vivo com vocês, para que a minha aliança seja cumprida. Sabe quando nós vamos descansar em Deus? Quando nós tivermos um relacionamento vivo com Deus, verdadeiro. Sentir Deus de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, viver para a glória dEle. Esse é um Deus relacional, Deus vivo, um Deus que caminha conosco. Tem como colocar Deus no bolso, ou deixar na porta, na gaveta de casa, vou sair sem Deus. É esse tipo de relacionamento. E esse foi o principal erro, a negligência desse relacionamento, como nosso também. Então, o que Malaquias definiu? O pecado do povo? A quebra da aliança. Qual é o nosso pecado hoje? A quebra da aliança com Deus. Esse Deus aqui se não entra. Até aqui, essa porcentagem da minha vida pode comandar, Senhor, mas daqui para frente quem manda sou eu. Então esse foi o erro principal, que os sacerdotes quebraram a aliança. Vamos lá para o 2:8, olha o que ele fala. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Veio diretamente ao sacerdote: vocês estão fazendo muitos se desviarem da lei, quer dizer, daquilo que Deus fala diretamente com o povo, como nós temos visto aí na igreja. E o povo também todo profanou a aliança, no versículo 10, depois você pode ver lá. Então eles estavam longe de responder espontaneamente, com amor, o que Deus tinha dado a eles. A questão da mensagem hoje é o amor de Deus. Como Deus amou esse povo, como Deus nos ama. Que glória é o amor de Deus. É uma coisa inconcebível na nossa mente. É inconcebível. Igual o físico que morreu hoje, né? Vai conhecer o que é o amor de Deus hoje.
diante do julgamento do Senhor, ele vai ver o que é um verdadeiro amor, o que é um relacionamento entre Deus e o homem. Porque ele nem acreditava em Deus também, né? Achava que Deus não existia e que tudo que Deus fez, tudo que existia na terra, faltava provas para identificar que era DNA de Deus. Viu a frase dele? Ele falou assim: quando chegasse no céu, se existisse um Deus, ele ia falar assim: olha, você não deu prova suficiente para provar que o Senhor existe. Você acredita? É a maior mente brilhante, mente de Satanás, né? O Senhor não deu prova da sua existência. Fala isso para Deus, Cristiano. Me desculpe, meus irmãos. Homens igual a esses estão agora diante do tribunal de Cristo, com as rótulas dos joelhos quebrados, tremendo e temendo diante dele. Amém, meus irmãos? Então, o que acontecia? Os sacerdotes e o povo estavam apáticos, enjoado do culto. Você está enjoado da palavra já hoje? Olha aqui o texto, 1,13. Vamos lá, 1,13. Dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da sua mão? Você vê que ele fala: que canseira é servir ao Senhor, estar aqui no templo, estar aqui esperando a promessa, estar, fazendo essas coisas para Deus, vivendo para Deus. Que canseira, que enfado. Eles estavam, aí entra aquela parte do 3,8, do dízimo, né? Eles não estavam contribuindo na casa, não estavam dando o devido dízimo ao templo para socorrer os órfãos e as viúvas. Por isso que a pobreza estava aumentada, porque faltava o que? Alimento no templo do Senhor. Então os sacerdotes estavam roubando aquilo que era de Deus. Vê como é que o contexto é outra coisa, é outra história. Os sacerdotes estavam desviando. O povo que era mal instruído, pelo menos alguns levavam. Outros não eram instruídos, outros não estavam nem aí. Mas os que levavam de maneira que os sacerdotes afanavam. Então, poucas palavras, desprezaram o Senhor. Desprezaram. Estavam enganando a Deus com os votos. Isso é a coisa mais terrível que tem, né? Não, a partir de agora, meus irmãos, eu vou votar. Eu estou fazendo um voto que eu vou cumprir a partir... Enganava Deus. Nós vamos ver depois na exposição da palavra. Então deixavam também de amar a Deus. E a questão é, quando você deixa de amar a Deus, é a pedra que te levará ao calabouço, ao fundo do oceano, porque também você deixará de amar o próximo. Você não ama o próximo se você não amar a Deus acima de todas as coisas. Não, você não ama seu filho, você não ama sua esposa, você não ama o seu patrão, não ama sua mãe e nem seu pai, porque você não ama a Deus. É natural essa quebra. Entendeu por que tem divórcio? Entendeu por que tem homicídio? Entende por que tem gente tirando vantagem, roubando as coisas? Porque não ama a Deus. Quando o povo deixa de amar a Deus, vira um inferno aquele lugar que deveria ser santo. E não é assim. Olha lá a sua família, como é que está? Os cabeças da sua família, eles amam a Deus? Por isso que é essa bagunça. Eles não amam o próximo, não amam os filhos, não amam, meus irmãos. São presas fáceis para o inimigo, né? Para sedução, para tentação. Não ama a Deus. Como é que o cristiano amará e respeitará a Gabriela para o resto da vida? Amando a Deus. E o Valdomiro, a Irani, amando a Deus, não é amando a Gabriela, amando a Deus. Aí automaticamente ama o próximo, ama o seu cônjuge, ama seu filho. Você entende o que aconteceu com a nação? Deixou de amar a Deus? Virou uma bagunça. Os órfãos passando fome, as viúvas passando fome, o roubo para todo lado. E é isso que acontece, é natural. É natural. Quando você vê uma família destruída, vai na cabeça da família. É um ateu, é uma pessoa que desgosta de Deus, inclusive. É terrível a morte quando chega. Meu vizinho foi levado de ambulância esses dias, é um senhor já. Está com o coração inchado, mas saiu, sabe assim, era magrinho, está todo inchado. Mas quantas vezes eu falei para aquele homem de Deus: não, religião, coisa de Jesus, você não me interessa, não quero saber. Você vê como é que é natural, não tem proteção? Por que eu defendo a Giovana de um relacionamento, a Juliana de um relacionamento, as nossas filhas, nossos parentes de um relacionamento ímpio? Porque eu amo a Deus. Então é necessário que nós amemos a Deus para proteger, para amar o próximo. Isso é interessante demais. E agora, o povo então estava neste âmbito. Não ama a Deus?
vira o caos. Bem-aventurado cuja nação teme ao Senhor, não é? A nação que teme ao Senhor é bem-aventurada. Lembra como o salmista falou? Ele estava falando para Israel. Se vocês temerem ao Senhor, a Israel, nossa nação será abençoada, será guardada, porque haveria menos crime, haveria menos guerra entre irmãos, enfim. Então essas coisas nós devemos tomar cuidado. E tanto é que ele vai relacionar essas coisas com o divórcio. O livro da Bíblia que mais fala de divórcio é aqui. Porque o divórcio mostra que se encerrou uma aliança. Se encerra então um pacto. Acabou a aliança que Deus uniu entre o homem e a mulher, como se fosse essa relação entre Deus e o homem. Você está mostrando ao mundo que acabou. Então ele vai falar muito sério contra o divórcio. Como é perigoso, como mostra esse relacionamento, é um paralelo, é um sinal, é um símbolo do casamento, da fidelidade do Renato para com a Cíntia. É a mesma fidelidade do Silas para com Deus, do Renato para com Deus, da Cíntia para com Deus. Então as pessoas não entendem quando Deus abomina o divórcio, porque é como se estivesse quebrando a sua aliança, deixando a sua aliança. E claro que está deixando mesmo a aliança, né? Então, nós vamos encontrar também aqui uma objeção ao casamento de raças, né? De pessoas que estão Ele proíbe o casamento com estrangeiros, mas não é racial, não é preconceito, não é, você não pode casar com negro, branco, não é isso. A questão é que as nações que estavam lá adoravam outros deuses, e estavam no meio do povo. É igual agora, como é que uma pessoa que é cristã vai casar com uma pessoa que é budista? A luz e trevas, é jogo desigual. Então é somente por isso. Enfim, então Malaquias vai falar sobre a discriminação da mulher, como a mulher é importante, unida a ela no mesmo espírito do homem. Não é só a questão aparência física que deve deixar o homem alegre com a mulher. Isso aí é totalmente carnal. Ao contrário, ela tem o mesmo espírito do homem, mesma qualidade do homem. Deus uniu os dois. É maravilhoso, que livro, meus irmãos. Em poucos versículos você encontra aqui uma farta doutrina para que nos caminhe de volta aos caminhos verdadeiros de Deus. Amém? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Então esse marcante impulso hoje, antigo, ainda nós vemos hoje. É maravilhoso. É uma coisa tão atual, parece que Malaquias não perdeu esse ímpeto, né? Tão antigo, tão 2.500 anos atrás foi escrito isso. Parece que é para hoje, é atual. Favorece muito os cristãos nominais, os cristãos que estão descompromissados, faz eles tomarem um rumo na vida. Ah, é? Você é um cristão nominal? Você é um cristão que está descompromissado com a palavra de Deus, com a aliança com Deus? Estude Malaquias. Ou você se converte, ou você realmente fala assim, não é para mim essa. Eu estou igual a Esaú. Só quero comer lentilha, meia nada com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o primeiro capítulo. Esse capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Vamos ler. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei, em quem nós tem amado? Em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vos direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então Deus vai mostrar aqui o amor que Ele tinha, que Ele teve por Israel, e faz uma declaração desse amor incondicional que Ele demonstrou ao seu povo.
No primeiro versículo ele fala que a sentença está sendo pronunciada por Deus. E você vê que a sentença nunca é assim, vocês não me adoraram de maneira correta. Ao contrário, Deus nos atrai e Deus nos condenará em amor. Eu vos amei, eu chamei vocês. Ninguém tem essa predisposição para Deus, é claro. Somente a graça salvadora só é imputada no homem quando Deus decide salvar. Mas todos os homens são o quê? Indesculpáveis. Porque a natureza, a criação, revela o quê? Há um Criador. Então todos os homens no dia do juízo, vocês são indesculpáveis, porque vocês receberam de mim tudo aquilo que era necessário para reconhecer que havia um Criador e buscar a salvação. E reconhecer humildemente e buscar em adoração aquele que criou todas as coisas. Os homens fazem o quê? Pervertem isso, pela sua insensatez. Mas aqui a sentença foi anunciada contra Israel por causa do descaso agora. Eu amei vocês e vocês estão fazendo um descaso de mim. Estão deixando de avaliar o que eu fiz por vocês, a reconstrução do templo. Você vê que nós estávamos na Babilônia há poucos anos atrás? Ele vai falar, há 70 anos atrás, nós estávamos na Babilônia. E eu tirei vocês lá com um braço forte, eu não falei que ia tirar. Depois de 70 anos, tirei vocês. Não falei que vocês iam construir o templo, não construíram o templo, né? Nós conhecemos a história de Ageu. Veio ouro de todo mundo, até impostos de ímpios, construíram o templo. Vocês não estão lembrando dessas coisas? Eu vos amei. Então a sentença é porque Israel tinha esquecido dos feitos poderosos de Deus. E quais foram os feitos? Amor, cuidado. Eu cuidei de vocês. Como é que estão seus filhos em casa? Estão com saúde? Estão bem? Como é que está a família? Está caindo pedra do céu? Está caindo faca, canivete? Alguém está morrendo de fome? Nós vamos contemporaneizar hoje. Deus não tem cuidado de nós? Eu não amei vocês? Eu não estou amando vocês? Hoje os dias não são aqueles agradáveis, mas eu já não mostrei a minha graça a vocês? Já não mostrei o meu amor, o meu cuidado a vocês? Já basta. Já não dei a salvação, já não dei meu filho? É como se ele falasse assim, vocês foram salvos do cativeiro. Vocês estavam servindo a Babilônia, eu trouxe vocês ao quê? Agora a terra prometida. Então ele estava esquecendo dessas coisas. E no versículo 2, o povo realmente não falou isso, né? É um fardo, é canseira servir o Senhor. Não, lógico que não. Eles não pronunciaram essas palavras assim da boca para fora. Mas em atos, nós percebemos as pessoas. Quando gesticulam, quando estão diante de Deus, de maneira que... Meus irmãos, olha, sinceramente, às vezes eu prego aqui domingo, eu vejo boca aberta, eu vejo negro dormindo, eu vejo branco tossindo, eu vejo gente olhando para um lado. É um fardo. Parece que estar na casa de Deus, no culto a Deus, independente do pregador, porque a reverência não é o pregador, é a Deus. E nós vemos que com a atitude do povo, como eles estão interessados em Deus. Então o profeta deve ter visto isso. E ele fala, eu vos amei. E vocês me falam, no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem? E como Ele tem nos amado? É como se ele respondesse assim, olha, no que Ele tem amado a gente? Com um jeito de servir ao Senhor, nós demonstramos muitas vezes isso. A falta de confiança, a falta de fé, a falta de alegria, a falta de espontaneidade, de amor mútuo, esse amor fraternal que parece estar extirpado da face da terra entre os irmãos. A igreja viva que ama, que una, desapareceu. Parece que não existe uma salvação dada a cada um de nós. Então ele vai falar, então ele interpreta essa posição do povo e começa a falar. Ele começa a mostrar o descaso. Eu vos amei. E o povo responde com as suas atitudes. Em quem? E vocês dizem, em que nos amaste? Como assim? Isso é amor? Isso é amor, Gabriela? Uma pobreza do Brasil, esse real furado que nós temos, isso é amor, Deus? É como se estivesse falando isso, esse salário miserável que eu ganho do governo, isso é amor, Deus? Parece uma resposta com atitudes, assim, sabe? Como o povo de Israel reclamava, murmurava no deserto. A nossa caminhada, muitas vezes, parece aquele povo que morreu no deserto, não o povo que entrou na Terra Santa. Isso expressava então a incredulidade, o cinismo do povo.
Que povo cínico. O povo está vindo à minha casa com esse cinismo. Da parte do povo para com Deus. Então, ele vai pegar agora e vai arremeter esse amor que ele demonstrou, que ele fala, eu vos amei, em uma coisa prática da história. Ele vai mostrar a história, vai explicar por como eu vos amei. Parece que vai dar um tapa, né? Vem cá, vou explicar para vocês. Ele fala, não foi Esaú irmão de Jacó? Aquele povo que estava ali era descendente de quem? De Jacó, que foi escolhido ao invés de Esaú. E não eram irmãos dois? Aí ele fala, todavia, amei quem? A Jacó. Nenhum lugar, meus irmãos, da Escritura está falando que Jacó fez alguma coisa que mereceu o amor de Deus. Você não vai encontrar isso. É lógico que Esaú vendeu, né, a sua primogenitura, aquele direito de receber herança. Para quem? Para o ardiloso Jacó, meu filho. Jacó que passou a perna de Esaú. Então, quer dizer, ele estava mostrando que estava escolhendo quem? A Jacó, independente das obras de Jacó e de Esaú. Eu escolhi Jacó. Eu amei vocês. Então nós não podemos encontrar nenhuma explicação completa do amor de Deus a Jacó, senão na vontade de Deus de amar a Jacó. Ele fala, olha, vem cá, vamos contar a história. Eu amei por acaso quem? Jacó e Esaú. Esaú e Jacó era a mesma coisa, mas eu escolhi Jacó. Você acha que você foi amado com que circunstância? Você era igual a Esaú. Você também vendeu a primogenitura, você queria ficar longe de mim, e eu vos chamei, eu vos amei. É igual a igreja de hoje. O que a igreja pode pensar de si mesmo? Nós estamos aqui porque nós merecemos. De maneira nenhuma. Jacó não tinha nenhuma obra boa que agradasse a Deus, nem nós tínhamos quando nos chamou. Pronto, eu amei vocês. Podia ter amado outro, mas eu amei vocês, chamei vocês. Então nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum. Lá em Deuteronômio 10, 15, fala mais ou menos, eu amei vocês como amei os vossos pais, porque eu determinei amar, para que a minha aliança siga e chegue na finalidade. Mais ou menos isso que eu estou aqui parafraseando o texto. Mas vocês não fizeram nada de bom. Olha só o que diz o texto de Romanos, que remete a Êxodo. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. De quem eu quiser me compadecer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Estou abrindo um parênteses aqui, né, por causa da eleição, né. Deus elege quem Ele quer, segundo o seu livre-arbítrio, segundo a sua vontade. Eu vou escolher quem eu quiser. Vou compadecer-me de quem eu quiser. E me compadeci de Jacó, quer dizer, eu amei vocês. Apesar da nossa insignificância, apesar da insignificância de Jacó, do povo de Israel, Deus amou ele. Olha o texto, Deuteronômio 7, 7, 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós era menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou na casa da servidão, quer dizer, do inferno, do pecado, vos resgatou da mão de Faraó, do rei do Egito. Não é porque vocês eram mais fortes, vocês eram mais fracos. Vocês não tinham feito nada, ninguém era forte. Deus vai, então resgata. Entenderam a eleição? E Jacó? Jacó, quando ele foi ardiloso, o que aconteceu com ele? Jacó pagou um preço, vocês nem imaginam. Meus irmãos, Deus jamais esteve satisfeito com a atitude de Jacó. Nunca esteve satisfeito. Ele teve que passar por um período, por uma experiência no exílio terrível, coisa que Esaú não passou. Esaú foi poupado disso. Dá para entender? Não é assim a nossa vida? Jacó teve que se encontrar com o anjo de Deus e confessar a ele que ele era um trapaceiro.
trapaceiro. O que Jacó era, além de Esaú? Nada, nenhum dos dois tinha feito nada para que a eleição de Deus fosse feita. E Jacó teve que se justificar, teve que confessar, a mesma coisa nossa. O nosso ato, a eleição que nós recebemos de Deus, implica no quê? No arrependimento. Se você é um eleito de Deus, você é uma pessoa que vive em arrependimento, que não se vangloria, que não é soberbo e glorifica a Deus por ter escolhido você. Então não há nenhum mérito na igreja em si mesmo, a não ser em Cristo ter escolhido nós. E da mesma forma, eu vos escolhi, eu vos amei. Ué, Jacó, Esaú não é irmão de Jacó? Eu amei vocês, não amei Esaú. Entenderam, meus irmãos? Então Deus nunca expressou tanto amor por alguém, por um homem, como nessa escolha, nessa eleição, nesse chamado sem merecimento. Eles falam para ele: vocês estão reclamando, vocês estão falando que o culto é chato, que estar diante de Deus é pesado, mas eu tirei vocês do inferno, da condenação, eu vos amei. Vocês estão sendo injustos. Era para vocês estar lá agora vendo Big Brother, vendo aquelas pornografia, sabe, correndo a carreira do inferno. Vos tirei do Egito, vos amei. Só a salvação que foi dada em Cristo Jesus, a morte do inocente por nós, era suficiente para quê? Me fala. Para que você não tenha uma boa formação, para que você fique passando fome por 80 anos, para que você tenha doenças incuráveis na terra e glorifique a Deus. Você está salvo. Você não está entendendo? O padrão de Deus, a graça de Deus é tão alta. O dia do Senhor, quando for revelado, vai ser tão imensurável que nós vamos olhar para trás aqui na terra e falar: que sofremos não foi nada. Zero de sofrimento na terra, comparado com a glória que há de vir. E o povo reclamando, o povo foi tirado do Egito, foi tirado da Babilônia, foi levado para a sua terra, reconstruído o templo com o mão forte do Senhor, e agora oferecendo novamente um culto coxo para Deus. Eu vos amei, eu vos amei. Entendeu? Então Esaú virou pai dos edonitas. Versículo 3, vamos ver. Porém aborrecia Esaú, quer dizer, não escolhia Esaú e aborrecia Esaú. Detestei, odiei Esaú. Quando Deus ama, Ele ama. Mas quando Ele não ama, Ele odeia. Ele demonstra a sua ira, revela a sua justiça. O que é a ira de Deus? Justiça. Ele aplica o que? A justiça. Ah, vocês não me glorificam como Deus? Recebem a justiça. Odiei a Esaú, aborreci Esaú. Fiz os seus montes uma assolação e dei a sua sentença aos chacais do deserto. Meus irmãos, nós devemos entender isso novamente com a luz do amor eletivo de Deus. Quando Ele aborrece alguém e ama outro, é Deus que escolhe, é o Criador, é o oleiro que escolhe o vaso, que faz do barro o que Ele quer. Nós somos o que? Barro. Nós somos criatura, nós somos eleitos de Deus. Não se trata de obras, mas da livre escolha de Deus. Não tem nada de bom em vocês, como não tinha em Esaú, nada. Deus quis salvar alguns. Deus olhou com misericórdia e falou: vou salvar alguns, vou mostrar a minha justiça, vou ter misericórdia. Então não pense que há algum ressentimento contra Esaú, algum ódio natural contra Esaú, porque todos os homens são merecedores do quê? Da ira de Deus. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aprove a Deus salvar alguns, o beneplácito, quer dizer, a boa disposição de Deus em salvar alguns. Esse é o Deus da Bíblia. E esse Deus que se revela dessa maneira, com toda autoridade, com todo direito, deve ser correspondido de que forma do seu povo? Em amor. Deus, obrigado. O que eu tenho? Não tem nada de bom, Senhor. Pai, aquele povo está indo para o inferno, o Senhor me escolheu, me livrou daquilo. Pai, eu te glorifico. Não mereço. É totalmente ao contrário dessa igreja de hoje, dessa vanglória. Nós somos o que somos, nós somos poderosos, vamos dominar. Gente, isso é um espírito de Satanás se gloriando em coisas que ele não tem noção do que é, não tem poder nenhum para fazer. Não tem poder para nada. Tudo vem de Deus. Então essa era a resposta.
E é assim que nós temos que entender. E o que aconteceu? Os edonitas, para nós pegar um fundo histórico aqui, eles alimentaram um ódio terrível contra Jacó. Esaú e o seu povo alimentou aquele ódio, um ressentimento contra Jacó miserável. Se vocês souberem o que eles fizeram, aí nós vamos ver o que eles mereciam mesmo ser condenados agora. Quando Jerusalém foi tomada pela Babilônia, os edonitas, eles trabalhavam como espiões para a Babilônia. Eles iam até Jerusalém, até Israel, e descobriam onde tinha rota de fuga, e avisavam os babilônicos. Eles entrincheiravam lá, matavam todos que saíam. Eles eram espiões, eles trabalhavam contra Israel. Vamos lá para um texto, rapidinho, você vai ver o que eu estou falando. Obadias, eita, agora eu quero ver se vocês acharem. Obadias 10. Quantos capítulos tem Obadias, meus irmãos? Muito bom. Deixa eu só abrir aqui. Obadias 10 ao 14. Atrás de Jonas, viu, meu irmão? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão e serás exterminado para sempre. O 11. No dia que estivesse em frente dele, no dia que os forasteiros levaram o cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Você vê como é que só a graça de Deus que une irmãos mesmo? Irmãos de sangue, odiando, entregando à morte os seus parentes. E olha o que Deus fala de Jacó, de Esaú, dos edonitas. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Meus irmãos, traição, né? Nem entregar os que restassem para o dia da angústia. Eles destruíram Israel, os edonitas, entregaram a Babilônia. É claro, nós sabemos o plano de Deus, que eles tinham que ser levados ao cativeiro mesmo. Depois que eles fizeram isso, eles tomaram Israel, Jerusalém. Eles foram para um canto de Judá e ficaram lá. Como agora a terra é nossa. A promessa agora veio para Esaú mesmo. Por isso que Deus entregou eles aos chacais. Os chacais era como se fosse a Al-Qaeda do deserto hoje. As pessoas que vivem nas rochas, sabe? Que são experts em deserto. Porque os edonitas moravam no deserto. Então Deus permite que esses homens vão lá e destruam para sempre. Então presta atenção, o que nós temos que aprender aqui? Muito cuidado com a amargura. Muito cuidado com quem está se levantando contra você. Deus é o seu juiz. É Deus que cuida disso. Jacó passou a perna em Esaú, não passou? Parece que Esaú tinha um pouco de direito de fazer isso, né? Tinha. Tu não devia ter entrado na minha casa. Não devia ter aplaudido a queda do seu irmão. Sabe, nós aplaudimos muitas vezes a morte, né? Como esse Steve Hopkins morreu agora, ninguém tem prazer na morte do ímpio, ele vai pagar o que ele falou. Mas longe de nós, morre, nada disso. Misericórdia. Quem faz algo contra nós, meus irmãos, nós temos que orar, pedir misericórdia. Senhor, salva, liberta esse homem. Tome cuidado com a amargura, que essa raiz de amargura dilacera cada um de nós. Só traz angústia. Então não é para você tomar essa atitude. Entreguei aos chacais do deserto. Isso deve ter sido no século V, VI, antes da reconstrução do templo. Deus mostrando, olha aqui, está vendo os edonitas? Eles receberam a paga. Eles traíram. Eu entreguei eles aos chacais. Aqueles que se levantaram contra vocês, morreram, estão exterminados. Da mesma coisa, o nosso acusador, o nosso inimigo, não foi por Cristo,
esmagado. Eu não matei a serpente, não pisei sobre a cabeça dela, acabou, vocês não têm mais inimigo. Então vocês estão me traindo. Eu amo vocês, eu dei minha vida por vocês. Eu levei a serpente ao calabouço eterno, o acusador das vossas almas, a morte, o aguilhão da sua alma. Acabou. Você vê como é que nós não percebemos, como nós estamos defiando na fé, diante de tanta graça, tanto amor demonstrado por Deus, tanto privilégio que esse povo recebeu, e estavam trazendo agora um culto coxo a Deus. Esse povo era os nabateus. E em Macabeus, que é um livro apócrifo, fala sobre eles. Eles varreram o território edomita, morreu todo mundo, mataram todos eles. Então mostrou-se que os ebonitas não ficaram impunes. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, quer dizer, na sua vontade, na sua aliança, naquele que é escolhido seu, esse terá com Deus. Amém? Então, vamos ficar para frente? Então não fique impune, não fique impune, nada para Deus fica impune, como Pedro fala em 2 Pedro, no capítulo 3, 8, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, a mente de Deus é fresca, sabe tudo, lembra de tudo, nunca vai esquecer do que fizeram contra você, está lá, lembra do memorial, daqueles que me adoram, daqueles que me serviram, daqueles que ouviram a palavra de arrependimento, está a mesma coisa, memorial diante de Deus, se levantaram contra o meu povo, foram traiçoeiros, mentiram contra vocês, perseguiram vocês, está lá no memorial. Deus não se esquece, a promessa dele vai ser executada. Esse texto relacionado ao dilúvio lá em Pedro. Amém? Então é um amor incondicional de Deus, da parte de Deus para conosco. Não é porque vocês fizeram alguma coisa, vocês podiam, sabe, oferecer o seu corpo, mas se não for perfeito, não vale nada, para ser queimado pelos pobres. Deus não precisa dessas coisas, Deus escolheu nós em amor, não é por obra nenhuma, por graça. Olha para Israel, olha quantas traições, olha quantos desvaneios, quantas vezes eles caíram na fé, meus irmãos, abandonaram a aliança, e Deus sempre preservando, pegando o remanescente e permanecendo lá, como nós aqui hoje. Você já glorificou a Deus pela igreja que você está, que prega o verdadeiro evangelho, que não está diluindo, infernizando mais a vida de vocês do que o inferno inferniza, porque isso é um inferno aí fora, né? Esse tipo de pregação é um tormento para o cristão. Tem que receber, tem que ter, tem que ser melhor, não aceita derrota, isso é um tormento, meus irmãos. Então glorifica a Deus. Então sempre vai ter, meus irmãos, sempre teremos perseguições, mas o amor de Deus sempre estará conosco. Verso 4, vamos voltar para lá, Malaquias 4, verso 4, primeiro 4, se Edom diz, fomos destruídos, ou seja, se Edom mesmo se ele falasse, nós estamos um caos, vamos reconstruir, Deus não permitiria, Deus destruiria novamente, ou seja, Ele não deixaria que a edificação da cidade dos edomitas voltassem a ser levantada, ao contrário, olha só, amor agora, mas permitiu que Jerusalém fosse reconstruída. E olha o texto, o nome da cidade, Edom seria conhecida como a cidade da perversidade, o povo que foi perverso, por isso foi destruído. Contra Judá, que Deus agora chama de terra santa, que amor! A Esaú, terra de quem Deus está irado para sempre. A Judá, a cidade do Deus santo, a cidade de Deus vivo, a morada do Altíssimo. Os ímpios lá, terra de Satanás. Os crentes, templo de Deus, habitação de Deus. A vocês. Que maravilha, meus irmãos. Então Deus não permitiria e não permitirá que nada atrapalhe os seus planos. O amor de Deus sobressai, vai mostrar os seus cuidados ao povo de Israel, como tem mostrado a nós. Então, Edom, povo contra Deus, está irado para sempre. Esse julgamento deveria mostrar aos judeus, aos cristãos, gratidão a Deus. Espera aí, eu sou da raiz daqueles que são salvos em Cristo Jesus, então eu deveria levar o povo à gratidão, à adoração, a um quebrantamento, ao respeito a Deus.
Devido ao que, amor? Devido a quê? Ao amor, a nada. Ao amor demonstrado por Deus, que nós não fizemos nada. Ao contrário, só erramos. Nós estamos novamente aqui caídos. Parece que não tem Deus. O templo está vazio. Parece que Deus não vai aparecer. Parece que as promessas não vão se cumprir. E Deus vem em amor, ainda nos refresca a mente. Gente, eu tenho amado vocês. Eu tenho dado o meu filho por vocês. Eu tenho protegido vocês. Preste atenção, voltem-se a Deus. Nós sabemos agora no âmbito espiritual que quem se levanta contra Deus, quem profana o chamado de Deus, corre um risco muito sério. Hebreus, nós estamos terminando já. Vou só falar até os 5 e nós vamos parar. Hebreus 12, 15 ao 17. Presta atenção. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e que por elas muitos se contamine. Olha, misericórdia. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis, se querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Mas ele estava aqui orando, chorando aqui. Deus rejeitou. Porque não achou lugar de arrependimento. Quem concede arrependimento? É Deus. A pessoa só pode converter-se, transformar-se. Deus concedeu o quê? O arrependimento. Esaú, não, o que eu fiz? Que loucura. Tome cuidado, não seja profano. Escute a voz que está te chamando. Se hoje ouvir a voz de Deus, deixe o caminho errado. Como é sério essas coisas, meus irmãos? Como é sério nós olharmos para Cristo? Pensou assim agora, claro, se existisse essa doutrina por obras, é a última chance que eu dou para a Gabriela. Acabou, nunca mais. Rejeitado. Chega, Giovana, acabou. Mas ela vai chorar, o que eu estou fazendo? Encerrou-se o tempo da graça para você. Graças a Deus, né, meus irmãos, que não há essa doutrina de obras, né? Mas é muito perigoso. É muito perigoso brincarmos, sermos profanos, sermos devassos com as coisas de Deus, com a obra de Deus. O que quer dizer? Deus tem dado graça para nós, dado lugar de adoração, dado lugar de buscarmos a Deus como Ele deve ser buscado, com os seus caminhos, seus oráculos sendo ensinados aqui na igreja. E se Deus rejeitar essa igreja? Chega. Como eu falei segunda-feira no grupo. E se Ele encerra, guarda, retira o meu espírito de diadema? Aonde nós iremos? O que nós faremos? Vai para sua casa chorar? Por 30 anos, Deus nunca mais vai achar uma igreja bíblica para você. Pode até ser salvo, mas nunca mais vai ter graça. Caminho, vai bater a cabeça. É muito sério. Tome cuidado. Deus nos chama para responder a sua voz de amor em gratidão. Sejamos sábios, sejamos prudentes. Então, ao contrário, Ele não nos entrega aos chacais para ser destruído. Ele não concede arrependimento a Esaú, mas concedeu a nós, a quem Deus chamar, a quem Deus chamou, para crescer em santidade, para ser diferente, ter um relacionamento com Deus vivo, o Deus poderoso, como se Ele estivesse aqui. Ouvi uma pregação do Paul Washer uma vez, aqui no Mackenzie, e ele é muito temente a Deus, né? Claro, né? Menino igual a nós, às vezes, né? Ele olhou para aquela multidão de 5.000 pessoas assim, eu vejo mais Deus presente aqui do que esses bancos cheios. Vocês estão atrás de videogame aqui. Vocês vão sair daqui hoje, lá no Mackenzie, e vão para suas casas ver Big Brother, ver novela, vocês não querem nada com Deus. Então, o povo está atrás dessa reforma, né? Dessa igreja reformada, para quê? Para ouvir palavras bonitas? Não vai adiantar. Ou nós temos um relacionamento vivo com Deus, verdadeiro, que mostre que nós realmente entendemos que Ele é merecedor de gratidão, de louvor, né? Por tudo que Ele tem feito. Não precisa fazer mais nada, Senhor, mais nada. Só nos dê a Tua pregação, a Tua mensagem, está bom demais. A resposta, né? Do povo que realmente está no relacionamento vivo com Deus. No versículo 5, aí ele vai falar, parece que dá um prognóstico futurista. Que Malaquias, que profeta. Olha o 5 que ele fala.
Os vossos olhos verão e vos direi: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O dia que o Senhor chegasse, o dia de Jesus, porque Israel pensava que não, só nós somos, né? Os herdeiros da aliança, só nós temos a descendência. Mas Deus viria e expandiria o seu reino. Nós vamos ver outros versículos no outro culto, não dá mais tempo hoje. Como ele fala, que seria temido entre as nações. O futuro revelado a Malaquias: vocês verão com seus olhos como o meu nome será temido, as nações me adorarão. Aí nós vamos lá para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não foi só os judeus, amou os gentios, aqueles que são chamados de todas as nações, de tal maneira que deu o seu Filho único para que ele crê, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, mostrando o futuro. Vocês estão pensando o quê? Ô Zé, não vai tomar jeito não, Cristiano? Ô Cristiano, Michel, não vai tomar jeito não? Tá bom, eu vou levantar lá um hindu e ele vai me adorar. É muito sério. E foi o que aconteceu, não foi? Os judeus não rejeitaram Cristo, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos nós, meus irmãos. Sabe, olha que graça que chegou até nós, aqui, tão longe, sabe, 12 mil, 15 mil quilômetros de distância, mar atravessado, o Evangelho chegou até nós. Que Deus poderoso. Nós possamos transmitir agora a Ele toda a gratidão, com as nossas vidas quebrantadas a Ele, com responsabilidade, sabe, com equilíbrio, temperança, paciência na tribulação. Mundo tribuloso, paciência na tribulação produz esperança. Em nome de Jesus. Unidade, amor. Essa igreja precisa de se unir. Essa é a marca de uma igreja bíblica, onde há amor, verdadeiro amor. Se nós começarmos a nos amar como Cristo nos amou, sabe, se importando um com o outro, fraternal, meus irmãos, aí o culto vai ser maravilhoso domingo, as reuniões de oração vai ser um poder, vai ser glória, Deus vai responder, Deus se manifestará nesse lugar, em nome de Jesus. Deus nos amou, em quem nós temos amado, o Senhor tem nos amado e tem dado prova disso. Vamos orar em nome de Jesus?